O território coreano esteve sob o domínio japonês desde a década de 1910 até o final da Segunda Guerra Mundial. Com a derrota japonesa na guerra, em comum acordo, União Soviética e Estados Unidos definiram a divisão da Coreia em duas partes, sem consulta ao povo coreano. A Guerra da Coreia foi um conflito armado entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Ocorreu entre os anos de 1950 e 1953 a disputa geopolítica entre Estados Unidos e União Soviética. Foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria entre o capitalismo e o socialismo. Causando apreensão no mundo todo, pois houve um risco eminente de uma guerra nuclear em função do envolvimento direto entre as duas potências militares da época. Após a Segunda Guerra Mundial, as tropas japonesas se renderam e se retiraram. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul passaram a ser divididas entre o socialismo e o capitalismo. Em 25 de junho de 1950, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, assim passando a conquistar a capital. Logo após a invasão norte-coreana, as Nações Unidas enviaram tropas para a região a fim de expulsar os norte-coreanos a devolver o comando dos sul-coreanos. A China, aliada da União Soviética, enviou tropas para a zona de conflito para apoiar a Coreia do Norte, enquanto os Estados Unidos entraram na guerra ao lado da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, em 1953, apoiada pelos Estados Unidos e outros países capitalistas, apresentava várias vitórias militares. Sangrentos conflitos ocorreram em território coreano. Aproximadamente 4 milhões de pessoas morreram, sendo que a maioria era composta por civis. Em julho de 1953, o governo norte-americano ameaçou usar armas nucleares contra a Coreia do Norte e China, caso a guerra não fosse finalizada com a rendição norte-coreana. Fim da guerra. Em 28 de março de 1953, Coreia do Norte e China aceitaram a proposta de paz das Nações Unidas. O Tratado de Paz foi assinado e decretado a fim da guerra.